Pai, que nessa noite nós viemos dar honra, nós viemos dar glória, nós viemos dar louvor ao Senhor. Pai, que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer, Pai querido, na minha vida, Senhor. Pai, que a Tua palavra, Senhor, vá e percorra todo o alvo desejado, Pai querido. Que preencha todo o espaço que o Senhor quer que preencha, Senhor. Pai, nessa noite te peço, te oro e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Glória a Deus. Vou ser bem breve, o tempo não passa, ele voa. Então, vamos resumir aquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós. Ali estavam os 7 diáconos que foi escolhido para ajudar na igreja. Os 7 diáconos que foi escolhido para ajudar na igreja. E esses 7 diáconos, eles foram escolhidos de dedo a dedo. Vamos observar que a palavra vai nos dizer que quando o Senhor escolhe cada um de dedo a dedo, mas sabemos que tem um que vai se render e dar brecha ao inimigo para ser usado pelo inimigo. Vamos dar um exemplo disso. Jesus, quando ele escolheu os 12, quem foi que vendeu Jesus? Quem foi que traiu Jesus? Teve um. Mas o Senhor não escolheu de dedo a dedo? Sim. Mas tem um que vai dar brecha ao inimigo, e o inimigo vai entrar dentro dele, vai fazer a morada do inimigo. Aleluia. E aqui estão a restituição dos diáconos. Os 7 diáconos que foi restituído, foi levantado para ajudar a igreja. E o primeiro foi Estevão, homem cheio de fé e de poder, que fazia prodígio e maravilhas de sinais entre o povo. Estevão, homem cheio de fé, aonde passava, levava a palavra do Senhor, e homens eram curados, mulheres eram curadas, eram restaurados na presença do Senhor. E a palavra vai nos dizer que ele fazia prodígios e maravilhas. Glória a Deus. Esse é o primeiro que era Estevão. Vamos saber que Estevão, ele se deu melhor para com o Senhor. E por conta disso, dele se dispor de levar o evangelho do Senhor, incomodou as trevas. E quando a gente incomoda as trevas ela quer se levantar contra nós. Mas lá em 1 João capítulo 4, verso 4, vai nos dizer que maior é o Espírito que está em nós do que o que está no mundo. Glória a Deus. Aleluia. Então Estevão, ele não estava olhando aquilo que estava diante dos seus olhos. Ele não estava com medo do que poderia se levantar. Mas ele estava olhando quem estava guardando a sua vida. Aleluia. Quem estava protegendo a sua vida. Então o inimigo se levantou com falsa profecia, vamos dizer assim, contra Estevão, e decidiram matar Estevão. Começaram a levantar calúnias sobre Estevão, começaram a apedrejar Estevão. Mas Estevão era o que? Um homem cheio de fé e de poder. Ele não estava vendo o que estava diante dos seus olhos. Não estava vendo aquelas dificuldades, aquelas pedras vindo em sua direção para tirar a sua própria vida. Nós não devemos temer aquele que tira a nossa própria vida, mas nós devemos temer aquele que lança a nossa vida, ou que vai salvar a nossa vida. Glória a Deus. Então, Estevão estava sendo apedrejado. Estevão estava ajoelhado ali, e as pedras vinham diante de Estevão. Glória a Deus. Da mesma forma somos nós.
muitas das pessoas vão querer nos apedrejar por conta do Deus que nós servimos, que é um Deus verdadeiro, que é um Deus justo, que é um Deus que faz milagres. Glória a Deus. Glória. Aleluia. E as pedras vêm diante de nós devemos fazer igual Estevão que nos dá o exemplo. Estevão estava ajoelhado ali, olhando para o céu, e o céu estava aberto para Estevão. E qual era a visão de Estevão? Estava olhando Jesus, que estava sentado à direita de Deus Pai, e estava olhando Estevão de pé. Glória a Deus. Da mesma forma somos nós. Glória. Deus, Ele é quem cuida de cada um de nós. Aleluia. O primeiro dos 7 foi Estevão. O segundo, Felipe. Estevão no grego, Estéfanos. E Felipe no grego, Filipos. O significado de Estevão, coroa. E o significado de Felipe, que é no grego Filipos, amigo dos cavalos. O Senhor tinha um chamado também na vida de Felipe. Felipe vinha descendo de Samaria, estava levando a palavra do Senhor. O Senhor, quando Ele nos faz discípulos, Ele nos faz discípulos para que nós venhamos fazer a obra do Senhor. Então, o Senhor, Ele quer que a gente façamos aquilo que Jesus Ele preparou para cada um de nós, aquilo que Jesus Ele ensinou para cada um de nós. E Felipe estava descendo ali, estava levando a palavra do Senhor. E a palavra vai nos dizer que Saulo estava vindo com a carta de Damasco, descendo para perseguir os cristãos. Aleluia. Mas Felipe estava descendo também, levando a palavra do Senhor. E o Senhor fez arrebatar Felipe. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de número 26, a palavra vai nos dizer que o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: levanta, vai para a banda do sul, ao caminho que desce a Jerusalém, a Gaza, que está descendo. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, Eunuco, mordomo de Candace, rei dos Antióquicos, o qual era superintendente dos seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, e regressava sentado em seu cavalo, em seu carro, que lia o profeta Isaías. E correndo Felipe, ouviu o que lia o profeta Isaías, dizendo: estende tu que lês? E ele disse: como podereis entender? Alguém não me ensina? E rogou Felipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar das escrituras que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro. E como estava mudo o cordeiro diante dos que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. A quem contará a sua geração? Porque a sua vida era retirada da terra. E respondendo Eunuco a Filipe, disse: rogo-te, e que te diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, e anunciou a Jesus. Indo ele ao caminho, chegaram aos pés de uma água, e disse-lhe o eunuco: eis que a água que impede que eu seja batizado. E disse-lhe Felipe: é lícito que se cresça de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos as águas, tanto Felipe como Eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, e não viu mais o Eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Glória. Aleluia. A
palavra vai nos dizer que não é somente eu aceitar a Jesus, porque aquilo que Jesus ele tem para a minha vida tem que ser completo. Glória a Deus. A promessa do Senhor na minha vida, ela tem que ser completa, não pode ser pela metade. O eunuco aqui era o superintendente da rainha dos tesouros, mas ele tinha acabado de reconhecer, tinha acabado de aceitar Jesus. Então ele entendeu que não era somente aquilo, mas ele entendeu que quando nós aceitamos a Jesus, nós devemos fazer a obra por completo, que nós devemos se batizar. Por que se batizar? Para nós participarmos da ceia do Senhor. Sabemos que aquele que só pode receber a ceia, aquele que é batizado. Então, para que isso venha completar na minha vida aquilo que o Senhor tem preparado, eu também tenho que se preparar diante do Senhor. Então, Felipe foi o segundo. Então, o terceiro foi Procoro, que no grego Procoros, que é o líder da dança. A palavra não vai especificar da vida de Procoro, a não ser do nome lido em Atos. Da mesma forma foi Nicador, da mesma forma foi Timão, da mesma forma foi Pármenas. A palavra não testifica da vida de nenhum deles, a não ser a menção. Mas somente no último, Nicolaus. É Nicolaus, o significado no grego. Nicolaus, o significado vitorioso sobre o povo. Por que esse nome vitorioso sobre o povo? A palavra vai nos dizer que cada um deles foi escolhido a dedo. Quando nós somos escolhidos a dedo, nós somos instruídos pelo Senhor pela palavra. Nós somos instruídos a buscar ao Senhor, porque a palavra vai nos dizer que quando às vezes nós pecamos por falta de conhecimento da palavra do Senhor. Se nós pecamos por falta de conhecimento, porque se eu tenho conhecimento daquilo que é errado, eu não posso fazer diante do Senhor, porque eu sou cristão. Aleluia. Deus. Nicolau, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o Senhor Jesus ele vai mencionar lá em Apocalipse essa passagem de Nicolaus. Vamos abrir nossa Bíblia rapidamente em Apocalipse capítulo 2. Capítulo 2, no versículo de número 6. A carta das 7 igrejas da Ásia. A igreja de Éfeso, a primeira carta à igreja de Éfeso. A palavra do Senhor vai dizer assim: tem porém isto que aborrece as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. O Senhor está testificando aqui das obras dos nicolaítas. Então cada um que foi chamado ali, cada um foi discípulos. Discípulos que cada um foi levantado. E cada um, nós ouvimos falar de Estevão. Aonde ele passava, ele fazia prodígio de maravilhas. Ele fazia discípulos para onde ele andava. Ele, da mesma forma, aonde ele andava, ele fazia discípulos. Aonde nós andamos, também nós temos que ser da mesma forma. Nós temos que fazer discípulos. Glória a Deus. Nós estamos testificando daquilo que o Senhor ele preparou, tanto para um como para outro. Da mesma forma foi ensinado para os 7. Na descida do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, eles 7 estavam
Aleluia. E a palavra vai nos dizer que o Senhor ele aborrece os nicolaítas. Os nicolaítas nada mais, nada menos é do que esse Nicolau. Ele começou a fazer os seus discípulos. Mas como é? Ele estava dentro da igreja, estava servindo a Jesus, mas estava entendendo tudo errado. Ele estava fazendo os discípulos andarem em sentido ao contrário. Os nicolaítas, por conta que Jesus ele veio pela graça, esse Nicolau, ele entendeu que ele poderia fazer tudo o que os seus olhos poderiam alcançar, poderiam se prostituir, poderiam fazer idolatrias, adorar a outros deuses. Esse nicolaíta, ele estava ensinando as pessoas da forma errada, e essas pessoas começaram a ser discípulos dos nicolaítas. Então a palavra do Senhor vai nos dizer que esse Nicolau estava levando todos em sentido ao contrário. A palavra também vai nos dizer que Absalão, lá em 1 Samuel, 2 Samuel, capítulo 15, 2 Samuel, capítulo 15, no versículo de número, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, 15 no versículo 6, diz assim: e desta maneira fazia Absalão a todo Israel, e que vinha o rei para o juízo, assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Aleluia! Absalão estava fazendo tudo ao contrário daquilo que era instituído por seu pai Davi. Absalão não era rei, mas ele estava entendendo e fazendo aquilo que era rei. Porque antigamente somente os reis poderiam determinar o ensinamento. Para nós finalizarmos, a palavra também vai nos dizer que Atos também, capítulo 5, vai nos dizer também de um certo varão chamado Ananias. Então disse Pedro a Ananias, capítulo 5, versículo 3 e 4. Então disse Pedro a Ananias: porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse o Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade, guardando-os não para ficar para ti, e bendita não estava em teu poder, porque formasse este desígnio em teu coração, não mentisse aos homens, mas a Deus. Glória a Deus. Ele também deixou de ser usado pelo inimigo. Então o inimigo, ele está ao nosso derredor. Ele está prestes e pronto para quando nós dermos um vacilo. O inimigo, ele quer ceifar a vida de cada um de nós. Aquele que está no mundo, o inimigo, ele não está preocupado aquele que está no mundo, mas ele está preocupado quem está buscando o Senhor verdadeiramente. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, vamos abrir nossa Bíblia em 1 Coríntios. Glória a Deus. Essa é a passagem e a palavra do Senhor que o
Senhor tem colocado no meu coração. Foi o resumo do resumo. Vamos abrir nossa Bíblia. Vamos entrar agora para a Santa Ceia. 1 Coríntios capítulo 11, no versículo de número 23. Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 23. Aleluia. Todos os irmãos encontraram? Aquele que não encontrou, o irmão pode ajudar o outro para junto compartilharmos a palavra do Senhor. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 11, no versículo de número 23. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse-lhes: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois também de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o Senhor, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais um pelos outros. Amém? Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, graça te dou, Senhor da glória. Pai, por mais aqui, Pai, estamos aqui celebrando mais uma Santa Ceia do Senhor. Pai, estamos aqui diante do memorial vivo, Pai querido, no qual o Senhor Jesus, Ele como ovelha foi levado ao matadouro, Pai querido. E ali foi chicoteado, foi cuspido, foi levado ao matadouro, mas não abriu a sua boca para blasfemar e para dizer alguma coisa. Mas como ovelha calada, ele aguentou tudo ali, foi morto para pagar o meu e seu pecado. Um pecado que para nós era um pecado de cruz, mas ele levou sobre si nossas dores, a nossa culpa. Lá Isaías vai nos testificar de que o Senhor, Ele levou sobre si todas as nossas dores e nossas transgressões. E o Senhor, Ele também nos faz lembrar desse memorial, para que quando nós compartilharmos com os nossos irmãos, nós estamos em mente no qual Jesus, Ele morreu para pagar o meu e o seu pecado. Então que esse memorial seja um memorial vivo, para nós serem renovados pelo corpo e do sangue do Senhor Jesus. Pai, que nessa noite te damos honra, te damos glória, te damos louvor, Pai. Em Ti agradeço
nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Convido aqui o nosso diácono Gerlândio para estar orando pelo pão que simboliza o corpo de Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Salve a igreja na paz do Senhor. Amém. Senhor, Pai, te apresento, Pai, este pão, Pai. E sabemos, Pai, que é o corpo do Senhor, Pai. Aquele que venha ingerir, que venha comer, Pai, ele sai daqui fortalecido, Pai. Sabendo que o Senhor mudou naquela cruz por cada um de nós, Pai. E se não fosse o Senhor, nós não estaremos aqui, Pai. Então, nessa noite, Pai, meus irmãos saiam daqui fortalecidos, Pai. Cheio do teu amor, cheio do teu poder, cheio da tua graça, Pai. Abençoa, Pai, cada um que está aqui, Pai. No nome de Jesus, Pai, eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Queria convidar aqui a nossa irmã Conceição para estar louvando ao Senhor, número da harpa 301. E a nossa irmã Angelina para estar louvando ao Senhor também. 39. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vencerá, tu és chamado. Vencerá.
Todos receberam o pão? Amém? Faltou alguém sem receber? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Todos podem cear. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória, glória, glória. Oh, aleluia. Oh, Deus, és poderoso. Oh, glória, glória. Aleluia. Glória a Deus. Convido aqui o nosso diácono Marco para estar orando pelo som de unção que se utiliza. Sangue de Cristo. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja mais uma vez com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Aleluia. Essa noite nós viemos entender, igreja do Senhor, que ali o nosso Jesus, o nosso Cordeiro, aquele que nos trouxe a paz e a salvação, assim como ele partiu o pão e ali ele deu o primeiro pedaço para Judas. Oh, glória a Deus. Sabemos nós que o Judas em seguida o traiu, o entregou. Também entendemos que quando Jesus partiu o pão no primeiro pedaço, simbolizava o pedaço, a pessoa mais importante ali naquele momento. E que eu e você venhamos entender. Judas não entendeu, mas que eu e você venhamos entender que para Judas, Jesus não era o mais importante. Mas mesmo assim o Senhor, sabendo de tudo, sabendo que ia ser entregue pelas suas mãos, ele deu o primeiro pedaço, simbolizando que Judas para ele era sim, e é sim mais importante, assim como eu e você aqui nessa noite. Então que eu e você essa noite possamos se render e nos declarar os nossos pecados, se arrepender dos nossos pecados diante da ceia do Senhor, sabendo que Deus sim, assim como nós para Deus somos importantes, o Senhor para nós é o mais importante. Amém? Seu Deus e meu Pai, Pai, graças te damos, Senhor Deus. Pai, obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por essa nossa oportunidade, Pai. Pai, estamos aqui, Senhor Deus, consagrando, Pai, apresentando esse suco de uva, Pai. Sabemos que aos nossos olhos é apenas um suco de uva, mas depois de consagrado a Ti, Deus, é sim, é tornado o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, aquele que vai nos trazer a salvação, aquele sim que já morreu pela minha e pela sua salvação, aquele que ressuscitou para que hoje nós estivéssemos aqui declarando, confessando o nosso pecado diante dele, não diante do homem, mas sim diante do Deus vivo, diante do nosso Jesus, aquele que está sentado à destra do Pai, o qual nós estamos também sentados com ele, o qual a palavra de Deus vai dizer que quando aceitamos Jesus, nos batizamos, estamos sim ao lado de Deus, ao lado de Jesus, ao qual quando Deus olha para Jesus, ele consegue enxergar a mim e a você em Cristo Jesus. Então Deus, então meu Pai, aquele que vai cear, aquele que vai tomar, Deus, o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo, ele
possa sim ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que ele possa sim sair daqui cheio da tua presença, renovado, purificado e cheio do teu Espírito Santo, que ele possa sim estar cego a qualquer coisa desse mundo, mas sim com os olhos abertos e brilhando, vendo a glória de Deus, vendo a tua presença, vendo o Cristo vivo, o qual se está aqui hoje, declarando entre nós, está aqui sim de braços abertos para recebermos em glória ao lado do Pai, nas mansões celestiais, o qual está com a sua coroa, a minha sua coroa preparada, a coroa da vida. Então, Pai, desde já eu quero te agradecer, Pai, por todos aqui que chegaram, Deus, e todos aqueles que vão cear, Pai, e aqueles que não podem cear, que possam sim ser tocados, Deus, pela tua mão, Pai, e que possam se render e saber que sim, tem que aceitar Jesus, e tem que se batizar, tem que nascer das águas e do Espírito Santo de Deus. Desde já, Pai, eu quero agradecer, Pai, quero te louvar, quero te render glórias e louvores em o nome do Senhor Jesus. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos louvar o 39 da nossa área cristã. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós abre e verteu. Eis nesse sangue lavado que rouba são águas santas.
Glória a Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Os irmãos podem cear. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Oh, aleluia! Glória, glória, glória! Oh, Deus! Aleluia! Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Vamos orar. Pai querido e Pai amado, graças te damos, Senhor da glória. Pai, obrigado, Senhor, por mais essa santa ceia, Pai, de estarmos aqui, Senhor, reunidos na Tua presença, Pai querido. Oh, Pai querido, sabemos que o Senhor é a cabeça, Pai querido, e nós somos o corpo, Pai querido, e nós estamos aqui, Pai querido, nos alimentando, Pai querido, com o corpo do Senhor, com o pão, Pai querido, que simboliza o corpo, e do sangue, Pai querido, que simboliza o suco de uva. Pai querido, que o Senhor venha nos revestir, Pai querido, nos proteger, Senhor, mais esta data, Pai querido, até a chegada da próxima Santa Ceia. O Senhor pode nos proteger, Pai querido, da mesma forma como o Senhor fez ali nos teus céus, Pai querido, diante daquelas pragas. Oh, Pai querido, oh, meu Deus, ali o Senhor protegeu, Pai querido, cada um deles da sombra da morte, só expergindo sangue, Pai querido, nas portas, e nós que estamos inserindo, Pai querido, o suco de uva que simboliza, Pai querido, o teu sangue, nos protege, Pai querido, e nos guia mansamente pela vereda da tua justiça, Senhor. Pai, que nessa noite queremos te dar, Pai querido, todo louvor, toda honra, toda adoração, Pai querido, porque o Senhor é merecedor, Pai querido, de nossas vidas. Pai, nos leva, Senhor, nos livra de volta, Pai querido, aos nossos lares. Nos proteja, Pai querido, pelo laço do passarinheiro da peste perniciosa, Pai querido. Nos proteja, Senhor, com o capacete da salvação, para que o inimigo não venha roubar aquilo que foi semeado, Pai querido, da Tua palavra. O Senhor, Pai querido, venha nos guardar, nos proteger, em nome de Jesus, e quem crê diz amém. Amém. Glória a Deus. E o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo, a paz e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós. E aquele que crê diz amém.